Foi dessa maneira que um paciente meu se expressou no que concerne ao medo dele de voar, de viajar de avião. Ele se deu conta do pânico de morrer. Mas ele conseguiu fazer uma associação muito interessante entre o pânico de morrer e o pânico de viver. Na verdade, ele se deu conta de que o medo era maior de viver do que de morrer. É verdade também que esses medos apareciam em outro contexto, geralmente no contexto em que o paciente se via vulnerável a algum imprevisível. Então o paciente tinha fantasias também de que poderia contrair uma doença grave e daí ser hospitalizado e necessitar de cuidados sofisticados e invasivos também. Isso despertava no paciente um sofrimento enorme. E a fobia não era uma exclusividade das viagens de avião, mas aparecia de uma maneira bastante severa quando o indivíduo era convidado, por exemplo, a viajar, né? Ou tinha pretensão de passar férias em algum lugar. Mas o importante do insight foi a percepção dele próprio de que ele não tinha medo de morrer. Ele tinha medo era de viver. E viver significava, de algum modo, arriscar-se. De fato, a morte acontece no bojo da vida. Quem está morto não pode morrer de novo. Só pode morrer quem está vivo. Então a morte faz parte do próprio processo de viver. A percepção desta realidade levava o meu paciente ao desespero, porque ele tinha pretensão de ser imortal. Ele tinha pretensão de não ser alcançado por aquilo que nos alcança e alcança todos nós, que é a morte. E isso o paralisava diante da vida, né? No momento em que ele ficou com bastante raiva, né? E aí a raiva é um combustível de grande importância na resolução da fobia, né? Porque ela arranca você da inércia, ela arranca você da cristalização que o medo produz diante do ego, né? Então, com muita raiva, ele foi capaz de decidir dentro dele próprio a arriscar a própria vida dele. Então, se lançou numa viagem longa, decidido a viver ou morrer. E descobriu que viveu, e descobriu que foi bom, e descobriu o caráter fantásmico do medo, né? Que ele nos paralisa só quando nós não enfrentamos o medo. Mas quando nós enfrentamos este pânico, que é um pânico existencial, que é um pânico que é uma patologia, que é um transtorno psiquiátrico, mas também não é, porque é constitutivo do ser humano. Todos nós nascemos com medo. Eu costumo dizer que os nossos pais originais, né, ou o nosso pai original, melhor dito, é o medo. É a coragem de viver que nos faz enfrentar o medo, né? Nós não nascemos corajosos, não. Nós nascemos com muito medo. Mas alguma coisa dentro de nós nos diz, é preciso enfrentar isso. Geralmente são as figuras externas, as figuras parentais boas que nos encorajam a enfrentar o nosso pavor, e é um pavor fantasiado de certa maneira, é uma sensação de aniquilação, de esmagamento, muito bem descrito por alguns psicanalistas, como Sterbick e Melanie Klein, né? Agora, enfrentar tudo isso é de fundamental importância. Então, meu paciente, quando diz que CF a morte, eu achei fantástico, porque é isso mesmo, que CF é a morte.